que tem. Isso, boa noite. Eu quero agradecer a todas as pessoas que já estão compartilhando, participando conosco na nossa live de domingos à noite. E agradecer muito a presença do Dr. Eugênio Aragão. Está conosco para conversarmos. E a chamada nossa, Dr. Eugênio, sou que ex-vice-presidente, na verdade, do Ministério, procurador-geral, ex-vice-coordenador geral eleitoral do Ministério Público Federal. Vice-procurador-geral eleitoral. Ex-ministro da Justiça do Brasil, no governo do presidente Dilma, advogado e muita experiência nessa área do direito no nosso país e também em nível internacional. Então, eu tenho a satisfação de tê-lo presente hoje à noite para nós conversarmos. E a nossa chamada foi: os crimes do Bolsonaro vão levá-lo ao impeachment? Esse é o debate para nós fazermos hoje. Mas eu queria, antes disso, só um minutinho, muito rapidamente, fazer o seguinte comentário. Hoje foi um dia importante para o Brasil. Nas maiores cidades do país, aconteceram manifestações contra o fascismo do governo Bolsonaro, contra os ataques do bolsonarismo à democracia, contra a violência policial e contra o racismo, essa praga que continua matando, excluindo e machucando nossos irmãos. Foram protestos pacíficos, com uma multidão que foi às ruas usando máscaras por causa da pandemia e que recebeu muito apoio em todos os lugares, nos prédios residenciais e comerciais, nas casas, nas ruas onde as pessoas passaram, muita gente gritou, bateu panela, apitou e fez barulho em apoio a essa marcha. Sim, este foi um grande domingo do grito de dor e de revolta. Foram às ruas repetir as últimas palavras de George Floyd, com tanta incompetência, com tanta irresponsabilidade, com tanto preconceito, com tanta devastação, com tanta mentira, com tanto ódio, nós não estamos conseguindo mais respirar no Brasil. Então, fomos às ruas para dizer que não aceitamos morrer asfixiados debaixo do joelho de nenhum fascista. Fomos às ruas para berrar fora Bolsonaro, dizer chega a esse governo que em plena pandemia não tem ministro da saúde, para dizer que já estamos entre os campeões mundiais de mortes por coronavírus e o presidente genocida, ao invés de governar, continua espalhando ódio e cometendo crimes. Sobre esses crimes, os crimes de Bolsonaro, doutor Eugênio Aragão, que nós vamos conversar neste momento. Então, eu queria te ouvir inicialmente sobre esta conjuntura e depois nós vamos aprofundar ponto por ponto, porque nós temos hoje processos importantes na próxima semana agora, na quarta-feira, no TSE. Nós temos ações do impeachment, então são 36 pedidos já de impedimento por causa dos crimes na Câmara dos Deputados. E nós temos processos correndo no Supremo Tribunal Federal, onde o Aras, o Procurador-Geral da República, é fundamental os seus posicionamentos neste momento. Então, assunto e crimes é que não vão faltar para a gente conversar. Mas eu acho que a sua saudação inicial para também nos ajudar a orientar sobre este debate dos crimes do Bolsonaro neste momento contra a democracia no nosso país. Diga lá, doutor Eugênio Aragão. Olha, prezado Bongás, para mim é uma grande satisfação estar aqui nesse espaço, podendo debater com vocês, num momento tão agitado da nossa vida pública aqui no Brasil, do espaço público, em que o fascismo mostra cada vez de forma mais desavergonhada sua face perversa. Nós estamos agora numa posição de que ou nós enfrentamos essa ousadia, esse cinismo fascista, ou nós seremos engolidos por ele. É um momento para o Brasil muito crucial. E isso se dá no meio de uma pandemia, de uma crise sanitária
que nos corta as pernas. Nós temos dificuldade de mobilização óbvia no momento desse. Uma manifestação de rua, como foi a de hoje, está no limite daquilo que pode ser exigido das pessoas, né? Ainda que todo mundo tenha ido de máscara e tudo mais, o risco é enorme. Mas é um momento em que as pessoas não podem ficar quietas. Além da indignação que mobiliza muita gente, nós temos realmente também razões de ter medo. De ter medo para onde esse senhor, que se instalou na presidência da República na base da mentira, vai levar esse país. Ele está levando esse país realmente para o precipício. Se nós vamos cair ou não, é uma questão que vai depender também, em parte, de nós, de resistirmos. Bom, Bolsonaro, como disse o Haddad ontem, Bolsonaro já cometeu tanto crime, mas tanto crime que a gente se pergunta o que vai ser mais necessário para tirar ele do cargo, né? Ele é vamos dizer, um criminoso reincidente, recorrentemente pratica atentados ao decoro do cargo dele, isso é o mais óbvio. Ele não tem postura de presidente da República, mas muito mais de um moleque de escola que chama os coleguinhas para a briga do lado de fora. E, além disso, ele descaradamente diz que ele vai omitir dados sobre mortes de Covid para nós. Ele faz questão de sabotar todas as políticas de contenção da crise dos governadores, ataca os outros poderes, faz apologia da tortura, recebe um notório torturador no gabinete dele, né? Enfim, xinga estados amigos brasileiros, ou permite que seus ministros o façam, cria uma encrenca absolutamente desnecessária com os estados árabes para imitar o irmão do norte na transferência da embaixada para Jerusalém. Enfim, são tantos fatos absurdos e tão absurdos que a gente se pergunta onde é que nós chegamos. O presidente da República é simplesmente um criminoso serial. Não tem outra expressão. Ele é um criminoso serial. Agora, o que nós podemos fazer, né? E aqui, do ponto de vista jurídico, as possibilidades são muito limitadas. Muito mais vai depender da política do que propriamente do direito, né? Porque as possibilidades de destituir Bolsonaro por via do impeachment ou por via de uma abertura de um processo no Supremo Tribunal Federal por crime comum dependem da autorização da Câmara, né? E aí nós precisamos de uma maioria absoluta lá dentro. É uma situação extremamente complicada. Nós hoje não temos. Isso está na cara. Hoje nós não temos porque Bolsonaro, antevendo esse risco, mais do que rápido, costurou um acordo com aqueles que estão sempre à disposição de compartilhar o poder, desde que devidamente pagos por isso. Não? Doutor, eu queria para nós aprofundar, depois nós vamos entrar mais nessa parte, eu até queria pegar a sua avaliação também sobre essas compras, se isso também não é um crime, também poderíamos considerar isso um crime em relação ao Centrão, mas eu queria primeiro pegar um ponto ainda que data então da decisão agora, da votação que será feita quarta-feira. O senhor é da área eleitoral. Sim, eu ia chegar lá. Para a gente pegar bem os crimes que estão, porque eu queria fazer um vínculo sobre as notícias dos últimos dias, que são das fake news, que nós, à época, os processos que estão correndo no Tribunal Superior Eleitoral, se toda esse, e nós fizemos um debate há poucos dias sobre esse tema, eu queria que reprisasse bem esse aspecto dos crimes em relação ao que correu nos processos no Tribunal Superior Eleitoral, porque aqui se trata da anulação da chapa.
é a chapa Bolsonaro-Mourão. E se os últimos episódios das descobertas, digamos, mais claras dos fatos, né, agora já com provas em relação às fake, sua expectativa sobre o processo e os crimes na avaliação dessa primeira parte que acontecerá na quarta-feira, ou ao menos está marcada para o dia 10, no Tribunal Superior Eleitoral. Dia 9. Mas deixa eu lhe falar, eu ia chegar lá, é que eu estava primeiro analisando esse aspecto aí do Congresso e do Supremo. Agora eu ia exatamente entrar no TSE. O TSE é mais complicado. É o seguinte, na verdade, ali não é um foro penal, ou seja, ali não se está atribuindo a Bolsonaro e Mourão crimes. A legislação eleitoral, a lei das eleições e também a lei das inelegibilidades, fala aqui em caso de abuso de poder econômico, abuso de poder político ou abuso dos meios de comunicação, que são as hipóteses pelas quais se pode caçar uma chapa porque desequilibra, vamos dizer, a paridade dos candidatos numa eleição, numa competição que é uma eleição. Nós temos hoje, ao todo, são 6 ações de investigação judicial eleitoral, todas elas calcadas em cima de abuso de poder econômico e abuso dos meios de comunicação. O abuso do poder econômico se dá quando alguém recebe um apoio material que é completamente desigual ao que outros candidatos estão recebendo. Ou seja, há um desequilíbrio, né, no apoio, no suporte material da campanha. Já o abuso do meio de comunicação é quando alguém tem condições indevidas de usar os meios de comunicação de forma que o outro não tem, de forma a ter uma vantagem indevida em comunicar-se com os eleitores. Existe ainda o abuso do poder político, mas esse não é o caso. Isso é muito mais quando alguém está, por exemplo, concorrendo à reeleição ou quando tem um apoio indevido para a reeleição dele. Mas não é o caso aqui. Aqui nós estamos falando de abuso do poder econômico e abuso de comunicação social. Dessas 6 ações, 4 são nossas. Ainda sobraram. Quais são essas nossas do PT? A primeira diz respeito ao uso de outdoors, principalmente no sul do Brasil, financiados por empresários com propaganda do Bolsonaro. O outro diz respeito ao apoio que recebeu da Record em plena campanha eleitoral, na véspera do primeiro turno, com uma entrevista exclusiva na televisão que não foi debate, exatamente no momento em que o Bolsonaro deixou de ir no debate da Globo, e com isso a Globo não aceitou fazer a mesma coisa com a Haddad. E depois nós temos 2 que dizem respeito exatamente a comportamentos em rede. Um é o disparo de mensagens por WhatsApp, mecanismos do gênero, em larga escala, suportado por empresários. E o outro é a utilização, manuseio recorrente de fake news, né? Desinformando o eleitor, influenciando o eleitor contra o candidato concorrente que era o Haddad. Então, os nossos são esses 4. Mas tem ainda mais 2, um me parece que é do Ciro e outro da Marina, tá? Que estão para ser julgados. Esse que vai ser julgado no dia 9 vai ser da Marina, não é nenhum dos nossos. Tá? O que vão julgar é a acusação da Marina sobre o Laranjal, do PSL, que fez com que recursos, aqueles 30% que eram destinados para as mulheres, no fundo, acabaram sendo desviados
de sua finalidade e acabaram no bolso de candidatos masculinos, né? Então, laranjal. É isso que vai ser julgado. E as chances, vamos dizer assim, as chances de isso gerar a cassação da chapa são mínimas, né? Para não dizer nenhuma. Porque aqui nós não temos uma questão de desequilíbrio. Aqui nós temos, na verdade, pura e simplesmente a infração a uma norma que garantia, vamos dizer, um equilíbrio de gênero nas eleições. Um equilíbrio mínimo de gênero. É isso. Mas isso daqui não chega, vamos dizer assim, me parece, afetar a candidatura do Bolsonaro. Mas, enfim, é uma AEG que está ali discutindo exatamente isso. Foi coisa da AIMA. Tá? Então, semana que vem, nós não vamos cuidar dessas ações cruciais. As ações cruciais nossas são essas duas, o de disparo e o de fake news. E, pelo que a gente sabe de informação interna do TSE, essas ações só vão ser jogadas lá na frente. Por quê? Porque o ministro Og Fernandes, que está terminando o seu mandato como corregedor do TSE, prefere deixar para o seu sucessor a relatoria desses dois. O sucessor vai ser o ministro Salomão, né? Então, nós vamos aguardar o ministro Salomão assumir para pautar esses processos. Não vão ser pautados agora. Haveria uma melhora. Os que vão ser pautados agora são os mais frágeis, né? Do ponto de vista jurídico mesmo. Os nossos nem são frágeis, mas nós sabemos que eles vão dar um jeito de dizer que nem esses outdoors e nem essa entrevista à Record foram essenciais para virar votos, né? E com isso eles vão dizer que não caberia rigorosamente a cassação da chapa. Eu temo isso. Agora, aqueles dois outros são mais complicados, e nós estamos também recebendo informações da CPI, das fake news, para também instruir melhor esses processos. E o que acontece também? Aí esse processo também se conecta com o inquérito das fake news, que está sob a relatoria do ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal. O que nós fizemos, o Partido dos Trabalhadores, aliás, a chapa, o Povo Feliz de Novo, foi pedir o compartilhamento de provas. O que significa isso? Fazer com que as provas que estão sendo arrecadadas naquele inquérito das fake news sejam remetidas ao processo do TSE, porque os fatos são conexos, para não dizer os mesmos. Não é à toa que o ministro Alexandre de Moraes quebrou o sigilo dos empresários que financiaram disparos já a partir de junho de 2018, ou seja, compreendendo a campanha eleitoral do Bolsonaro. Então, é claro que com a quebra desse sigilo, muita coisa vai surgir que interessa diretamente ao processo no TSE, onde se atribui ao Bolsonaro abuso de poder econômico, exatamente por ter recebido esse apoio clandestino de empresários para alavancar esses disparos de mensagens. Daria para ter uma esperança, doutor Eugênio Aragão, com a ida do Alexandre de Moraes agora para o TSE, que carrega um pouco dentro do STF essas... Olha, vai tudo depender muito de como o TSE vai encarar agora, essa semana, no julgamento daquela medida da rede, que está na mão do PPS, aliás, que está na mão do Fachin, para discutir a legitimidade desse inquérito no Supremo Tribunal Federal. Lembrando que muita gente tem dito que esse inquérito instaurado por determinação do presidente do Supremo, o ministro Toffoli, designação de Alexandre de Moraes, foi abusivo, né? Porque não haveria, vamos dizer, possibilidade do judiciário instaurar um inquérito com a ausência do Ministério Público.
Então, me parece que, no entanto, o Supremo vai legitimar esse inquérito, porém, vai estabelecer algumas modulações condicionantes. Entre essas, é bem possível que determine que o ministro Alexandre de Moraes, que é quem está à frente do inquérito, arrecadando as provas, seja impedido de participar do julgamento no Supremo Tribunal Federal das ações decorrentes desse inquérito. Se isso acontecer, é bem possível que Alexandre de Moraes se declare também impedido no TSE de julgar, porque foi ele que arrecadou essas provas. Então, é muito difícil alguém poder julgar com isenção sobre as provas que ele mesmo produziu, né? Então, por conta disso, é possível que isso ocorra, mas isso a gente tem que aguardar, né? Então, nós temos um quadro aí ainda bastante indefinido sobre isso, e vai depender tudo também do ambiente externo. Vamos deixar isso muito claro. Nós hoje, como eu disse, nós não temos número para um impeachment e para um processo no Supremo Tribunal Federal. Mas isso pode mudar. Inclusive com, vamos dizer, a má gestão dessa crise e, vamos dizer, as consequências desastrosas que essa má gestão está produzindo, pode, enfim, levar a uma agudização da crise política também. E aí, me parece que o centrão que está ali, mais ou menos como mercenário, vendo que não vai levar muita vantagem nisso, e sim vai ter um desgaste de imagem enorme, tende a recuar dessa aliança com Bolsonaro. Até porque Bolsonaro é uma pessoa extremamente conflituosa, ele briga com todo mundo, só não briga com os filhos dele. Então a tendência é ele também brigar com o centrão. Então, isso é uma questão de tempo, de realmente o centrão sair dessa canoa e deixar a canoa curada somente com Bolsonaro. E aí eu vejo também a possibilidade do judiciário se robustecer de vontade, né? E realmente também trabalhar no sentido da anulação da chapa. Mas isso é, vamos dizer, é um contexto muito complicado, a gente não tem certeza disso. Eu vou lhe dizer hoje, eu não tenho muita esperança de que o TSE hoje caçaria Bolsonaro, né? Assim, simplesmente pelo feeling político disso, né? Na época, a Dilma teve o seu processo adiantado, e até bem adiantado, porque o apoio que ela estava tendo da sociedade era tão pequeno, que faltava pouco para o TSE derrubá-la. Só não derrubou porque ela passou por um processo de impedimento antes, e aí o TSE não teve interesse em tirar Temer do cargo, né? Porque rigorosamente era para acontecer. Mas a gente vê como esses processos do TSE também são muito políticos, são extremamente politizados, né? Então, tudo depende muito do ambiente externo. Isso, eu pediria para o Mazzotti recoloca a frase do Valdir Bongás agora, que eu queria exatamente dialogar sobre isso. O Valdir está dizendo assim, boa noite, abraços, todas as ações jurídicas são importantes. Muitas das leis foram conquistas da luta, mas tudo precisa vir ancorado no movimento social e popular. Pode-se dizer que o que acontece hoje, o país afora, nos dá esperança para a cassação da chapa? É a pergunta sobre as manifestações de hoje que vão um pouco nessa linha. Essas manifestações, elas podem ajudar as decisões internas nas cortes, por exemplo, no Supremo? Olha, essas manifestações são a fagulha que tende a crescer, fazer crescer a resistência a Bolsonaro. Está começando, vamos dizer assim. O que nós vimos hoje é um começo. Com certeza, o governo fascista vai fazer de tudo para abafar essas manifestações. Mas a experiência mostra
a experiência de 1984 com as diretas já e a experiência de 2013 mostra que quanto mais os governos se esforçam por reprimir esse tipo de manifestação, mais essas manifestações engrossam. Tá? Então, a menos que haja uma aposta no caos, né, de reprimir à torta direito com derramamento de sangue e, enfim, pouco se lixando pelas consequências, a não ser que haja uma coisa dessa, a tendência é acuar o poder repressivo. A tendência é essa. Né? Então, eu acho que sim, eu acho que nós temos aqui pela primeira vez, desde o ele não, nas eleições, vamos dizer, as massas começando a se manifestar. Né? Porque realmente ele chegou longe, ele abusou, ele esticou a corda. Eu acho até que nós, sociedade brasileira, fomos excessivamente tolerantes até agora com o Bolsonaro. Excessivamente tolerantes. Ele não pode dizer que ele foi impedido de alguma coisa. Ele fez as maiores barbaridades, por exemplo, propor o nome do filho dele para ser embaixador em Washington, um filho que não tem experiência de nada, mal sabe fritar hambúrguer, né? Arranhando um inglês de wizard, muito ruinzinho, né? Um sujeito desse querer ter o cargo do topo da carreira diplomática brasileira. Só para a gente ter ideia do abuso a que se chegou nesse governo. Tá? Então, a gente foi muito tolerante, a gente achou isso normal, a gente estava acuado, né? Mas agora, com a Covid-19, a gente vendo o governo querendo esconder os dados, o governo não mostrando nem um pouco de empatia com as vítimas, o governo perseguindo governadores. Não estou falando que o governador Witzel é gente boa, não. Estou dizendo que o governador Witzel está sendo perseguido porque ele se colocou de outra forma face à crise do que esperado por Bolsonaro. Então, essa perseguição aos governadores que estão tentando conter a crise, a sabotagem sistemática, aquela idiotice da cloroquina, fez o exército produzir cloroquina a rodo, e agora não tem onde enfiar essa cloroquina. Né? Então, tudo isso gerou um quadro tão negativo, mas tão negativo em relação a esse governo, e ainda mais tivemos aquela gravação ainda daquela reunião ministerial pornográfica. Fatídica reunião dia 22 de abril. Fatídica reunião dia 22 de abril. Ainda tem isso, quer dizer, a imagem desse governo está enlameada. Né? Chegou-se realmente ao cúmulo. Então, eu acredito que a tendência é realmente a coisa engrossar, até porque Bolsonaro é o primeiro a dar tiro no pé, né? Porque no momento em que ele faz uma coisa dessa, ele vê o tamanho da crise e dá ordens para esconder dados abertamente, está chamando todo mundo de idiota. Né? Está chamando todo mundo de idiota. Quer dizer, então, cada passo dele, diante dessa crise, aprofunda vamos dizer, essa clivagem entre ele e a sociedade. Tá? Eu acredito, sim, que o que nós estamos vendo hoje é um início de um processo. Tá? Mas ainda tem muita água para passar debaixo dessa ponte. Eu estou recebendo, agora o Rafael tem várias pessoas interagindo conosco. Eu hoje até peço desculpas para nossos internautas, eu tradicionalmente faço muita citação, leio bastante comentários aqui, mas eu quero aproveitar a presença do Dr. Eugênio Aragão para nos dar informações muito importantes aqui, então eu estou focando um pouco mais direto nas observações que o Dr. Eugênio pode nos trazer. Mas o Rafael está dizendo o seguinte, ó. Boa noite, vocês leram um artigo da BBC Brasil. Bolsonaro tem papel de causar explosão
para permitir ação reparadora de militares, diz o antropólogo. Eu queria, assim, eu concordo também, Eugênio, eu tenho um pouco essa sensação. Ele está apostando no caos. Ele não está tomando nenhuma atitude, porque ele é porque, digamos assim, ele é um descolado da realidade, está fora da casinha, entende? Ele sempre agiu assim, sempre foi do baixo clero. Ele era meu colega lá, todo mundo falava disso, né? Que ele realmente tem muita, assim, não tem estatura, assim, para a função que ocupa. Mas o que ele faz é calculado. Você tem essa impressão também ou não? E por onde que vai? Assim, ele calcula, faz os atos totalmente contra as orientações dos ministros da área da saúde. Estamos hoje acho que com 22 dias sem ministro da saúde, tá? Temos um interino. E agora está sonegando. Eu escutei hoje, falando dos militares, né, as pessoas estão dizendo, bom, isso é característica dos militares, esconder cadáveres. E é o que ele está fazendo. Isso é de uma, assim, de uma brutalidade, essa questão de esconder. Né? Então, mas ele não está preparando um cenário, já que o desgaste dele está sendo muito grande, perde apoio, digamos, as pesquisas estão mostrando, reforça, como tu disseste antes já, a sua base do centrão bolsonarista, que é onde disputa contra o Rodrigo Maia para ele ampliar no pior quadro da política, da velha política, que ele dizia sempre ser antissistema, ele não conseguiu ser. Por onde ele está indo? Ele está procurando o caos para daí poder agir de forma, numa presença maior ainda dos militares, que já estão tão fortemente no governo. Por onde você avalia que vai esse processo? Eu tenho uma avaliação um pouco diferente. Para começar, Bolsonaro é um medíocre. É uma pessoa extremamente medíocre, em todos os sentidos. Foi um deputado medíocre, foi um oficial medíocre das Forças Armadas, né? Ele não é uma pessoa que vai por cima de uma imagem de um sujeito calculista, maquiavélico, né? Vamos dizer, o caráter tão tacanho desse sujeito não bate com essa imagem, né? Mas claro que existe todo um universo de atores em volta dele, tá? Existe um universo de atores. Como ele é uma pessoa fraca, sem ideias, sem projetos, ele precisou se cercar desse pessoal da caserna, né, os milicos, para, de alguma forma, prevenir algum tipo de reação contra ele. O fato dele ter chamado tanto militar para dentro do governo tem duas explicações vamos dizer, que se complementam. Uma é porque ele é fraco. Então ele precisa de um braço forte para prevenir crises que possam apeá-lo do poder. Ou seja, ele tem um porrete do lado do poder. E o outro é que ele trata esses militares como ele sempre tratou, como mercenários. Sugere a eles bombonzinhos, dá carguinhos para eles, para aumentar a sua renda familiar acima do soldo. E militares costumam responder bem a esse tipo de estímulo, né? Lembre que Bolsonaro ele fez o início da sua carreira se revoltando contra a cúpula das Forças Armadas por uma questão de soldo, né? De soldo. E com isso recebeu o apoio de quem? Das esposas dos militares. Movimento de esposas de militares, que tinha Bolsonaro à frente. Bolsonaro, portanto, é um sujeito com uma visão economicista, tacanha, boba. Para ele as coisas se resumem a isso. O dinheirinho, a casquinha, né? Assim, ele, por exemplo, achou muito natural ele usar o auxílio moradia da Câmara dos Deputados, como diz ele, entre aspas, para comer gente.
Isso mostra um grau vamos dizer, de baixaria, de vulgaridade dele, que é impressionante, inclusive na visão de mundo dele. É uma visão vulgar. Ele acha que as pessoas são contáveis. Tanto que ele comprou os militares, rigorosamente, com carguinhos. Mais de 2.000 militares no governo. Mais de 2.000. Isso tem um efeito multiplicador. Os milicos estão ali recebendo um dinheirinho a mais. Né? E muito felizes por causa disso. Lembro que na ditadura militar, isso também tinha um efeito de vamos dizer, criar sinergia na tropa. Os cargos na administração pública civil vários deles estavam em mãos de militares. Né? Começando pelo Ministério do Interior na época, o Andreasa era militar. Né? Jabas Passarinho era militar. Rubem Ludwig era militar. Coronel Pasquale era militar. Né? Tudo isso ocupava escalões da República. Depois, César Caos, o próprio Geisel foi presidente da Petrobras. Né? Então, isso daqui sempre foi uma forma de você comprar alianças nos militares, os cargos civis. E ele faz isso. Ele faz isso. É uma forma dele conseguir a lealdade dessa tropa do lado dele. Tá? Então, e claro que essas pessoas têm uma dinâmica própria, têm um instinto de autopreservação. Quem conseguiu uma boquinha dessa não quer largar essa boquinha. Né? E aí, então, esses milicos no governo, eles têm interesses muito diferenciados da grande parte dos militares que continuam nos quartéis, sem a boquinha no governo. Né? E esses milicos no governo, têm interesse em proteger o Bolsonaro contra tudo e contra todos. E com isso eles acirram a crise. Porque na hora que o Bolsonaro fala as besteiras dele contra o Supremo Tribunal Federal, contra ministros do Supremo, essas pessoas, ao invés de se afastarem dele, fazem o quê? Protegem-no, dão razão a ele. Por quê? Por causa da boquinha. A boquinha está no governo. Né? É assim que a coisa funciona. Então eles estão defendendo deles. Por isso que eles defendem Bolsonaro. Agora não venha o tamanho do desastre que essa atitude deles causa, inclusive, para o destino deles. Porque, veja bem, as Forças Armadas hoje estão correndo o risco de ficarem com o seu nome definitivamente maculado na história do Brasil por participarem de um governo alucinado que nem esse. Né? Lembrem que os militares não são um grupo monolítico. Né? Os militares têm várias posições que tem a sociedade brasileira. Eles não são monolíticos. Na época mesmo da ditadura, você tinha pelo menos 3 grandes grupos ali. Você tem um grupo que fez o golpe, que inicialmente era um grupo relativamente moderado, sob Humberto Castelo Branco, que queria devolver o poder aos civis. Claro que devolver para o DN de preferência. Depois você tinha uns militares acelerados, né, que torturaram, mataram, desapareceram, fizeram horrores, que foram aqueles que vieram com Costa e Silva, Médici, essa turma da pesada. E depois você teve uns militares, vamos dizer, mais racionais, né? Sobretudo preocupados com sua autopreservação. Quando veio a crise de 74, a crise do petróleo, e a eleição de 74 deu uma maioria de votos para o MDB, só não deu maioria de mandatos por causa dos cálculos oportunistas da época, né? Mas o MDB teve uma vitória significativa em 74, fez com que esses racionais iniciassem um processo de transição, o mais longo processo de transição numa ditadura militar, né? Um processo que começa em 74 e vai até 85, portanto, 11 anos de transição numa ditadura que durou 21 anos, ou seja, mais da metade dessa ditadura foi um período de transição. Né?
costurado para quê? Com que objetivo? Costurado com o objetivo de preservar os militares depois da ditadura. Ou seja, que eles não virassem de não transformassem de caçadores em caça. Era esse o objetivo deles, se preservarem. Esse foi o papel dos racionais. Não negaram todas as brutalidades cometidas, inclusive protegeram os brutos, né? Mas abriram em direção a uma transição. E essa transição foi criando uma dinâmica própria no momento em que eles readmitiram o poder civil com a volta do irmão do Enfield, de Brizola e todos mais na política, né? Criou sua dinâmica própria e eles tentaram segurar isso do jeito que puderam. Quando se vislumbrou a possibilidade de que eles poderiam perder o controle sobre esse processo, os brutos, sob Silvio Frota e a turma que esteve em volta de Médici e Costa e Silva, voltam ao cenário para quê? Para tentar plantar bomba no Rio Centro, para matar Dona Lida Monteiro, na OAB do Rio de Janeiro, para botar bancas de jornais, botar fogo em bancas de jornais, fazer terrorismo. Então, Bolsonaro, ele é representante dessa turma, que eu chamo os perdedores da abertura política. Né? É da turma dos brutos. Né? E ele chamou os brutos para junto a ele. Mas isso não são todas as Forças Armadas. As Forças Armadas não são os brutos. É um grupelho que é significativo, não vou dizer que não seja, mas não é tudo. Agora, ele buscou esse apoio por quê? Porque ele tem medo. Então, hoje, o apoio dele baseia-se em dois elementos. O grupo dos brutos na Força Armada, e o outro que são os bolsonaristas de raiz, que ele tenta manter coeso com essas iniciativas provocativas loucas, como essa de ficar agredindo os meios de comunicação, agredindo jornalistas, falando bobagem sobre a Covid, ameaçando o Supremo Tribunal Federal. Isso tudo é uma forma de manter coesa essa tropa dele. Né? É basicamente isso. Isso daqui não é um grande cálculo. Isso não é um grande cálculo, porque o Bolsonaro não é capaz de grandes cálculos. Né? Isso é simplesmente um movimento instintivo dele. É um movimento instintivo de buscar junto a si aqueles que ele sabe que não o deixarão na mão, que são os brutos. São os brutos. Né? Ele está governando para os brutos. É isso que ele está fazendo. Agora, os brutos vão conseguir se impor ou eles vão acabar cedendo a uma maioria que vai conseguir apoios de diversos setores da sociedade, que é fundamental nesse momento, para enfrentá-los. Inclusive até de setores das Forças Armadas. Tá? É fundamental nesse momento a gente costurar isso. É duro. É duro por quê? Porque nós estamos numa posição, à esquerda brasileira, de quem acabou de ser golpeado. Tá? Que foi, vamos dizer, que teve um presidente encarcerado injustamente, sem provas, por 580 dias. Né? E teve uma presidenta que foi, vamos dizer, apiada do cargo dela por uma pseudo-denúncia de crime de responsabilidade. Nós fomos vítimas de inúmeros golpes, inclusive das instituições, da classe política, da classe empresarial. Tá? Foi uma aliança de canalhas que fez isso com a esquerda brasileira. Tá? E a esquerda brasileira agora está numa posição assim ingrata de ter, de alguma forma, voltar a conversar com esses canalhas para impedir o pior, que é a manutenção dos brutos no poder. Né? É muito difícil, é muito difícil. Isso é possível quando os brutos estão
desgastados, como estiveram em 1984, com as diretas já. Tá? E aí criou um consenso mínimo que conseguiu fazer a transição para o governo civil. Mas agora, vamos dizer, as nossas feridas são muito recentes. As nossas feridas são muito recentes. A gente ainda está lambendo essas feridas. Né? E agora, lambendo essas feridas, a gente vai ter que olhar para quem as causou como um parceiro para não permitir o pior. É uma situação muito complicada. Realmente é muito complicada. É exigir muita grandeza de nossa liderança. É muita grandeza. E eu entendo perfeitamente Lula. Lula ele não está se recusando a assinar esses manifestos por uma questão pessoal. Eu estou ainda magoado. Não é isso. É uma visão realista de dizer o seguinte: nós já tentamos uma vez uma aliança com esses caras. E o que aconteceu? Eles nos golpearam por trás. 2 vezes. Golpearam a Dilma e golpearam o Lula. E agora nós vamos fazer novamente uma aliança com eles. Qual é a garantia que nós temos de nós não entrarmos novamente numa dinâmica de um golpe contra nós? Então, existe, para a gente poder criar esse tipo de aliança, existe também a necessidade de que essa turma, se ela quer que a esquerda esteja junto no barco, ela também chegue até a esquerda, né? No sentido de, minimamente, dizer assim, tá, vamos esquecer isso? Então tá, Lula, a gente vai batalhar para que suas condenações sejam anuladas, tá? Nós reconhecemos que você foi injustiçado. Bom, mas agora, por favor, trabalhe com a gente. Pelo menos isso. Pelo menos ninguém está dizendo meia culpa, meia culpa, meia culpa. Diz assim, pelo menos reconhecer que aí houve uma ação perversa contra as nossas lideranças, que começa já com o mensalão, e que, de alguma forma, a gente está dizendo assim, bom, mas para a gente fazer aliança novamente com vocês, minimamente, a gente tem que pedir a vocês que reconheçam que alguma coisa estava errada, né? Por que vocês estão nos chamando de novo? Né? Afinal de contas, alguma coisa estava errada. Não é tão fácil para nós participar de um manifesto desse com uma série de empresários e pessoas vinculadas ao golpe, como é para Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso está nadando de braçada num manifesto desse, está com a turma dele. Eles querem usar, de certa forma, esse apoio à democracia como se fosse um detergente para limpar, né, a sua reputação, que está no lixo depois disso tudo. Né? Está no lixo, e isso se viu nas eleições. O que essa turma conseguiu de voto? Nada. Foram varridos pela direita radical e não receberam apoio da esquerda. Eles estiveram simplesmente varridos e vão continuar varridos. Então, o que eles ficam fazendo? Ficam fazendo agora esse apoiozinho de manifesto, de certa forma, para se reabilitarem politicamente, encontrarem um espaço. Mas, para isso, eles vão precisar da gente. Eles vão precisar da gente. Agora, minimamente, o que a gente espera é que façam justiça em relação a nós, porque os efeitos das injustiças que eles cometeram estão sendo sentidos até hoje. Lula está sem os direitos políticos dele. Lula está com a espada sobre o pescoço. Nossas lideranças, como Zé Dirceu, Genuíno, todos eles estão apiados no espaço público. Nós queremos justiça, sim. Eu acho que a gente tem que demandar isso para a gente poder costurar alianças. E ainda que, vamos dizer, o reconhecimento desses erros implica também em reabilitar gente safada, tá? Estou falando aqui de Eduardo Cunha, por exemplo, né? É um preço a se pagar. Porque se o processo foi sujo em relação a nós,
o processo foi sujo de uma forma geral. E por mais culpa que eles têm direito a ter um processo limpo. Tá? E a Lava Jato foi suja. Então, eu sou a favor de que se discuta claramente um acordo político em que, fatalmente, uma anistia vai ter que estar em cima da mesa. Vai ter que estar. Para a gente fazer uma aliança e reconstruir um consenso mínimo nessa sociedade para fazer as transformações absolutamente urgentes, tá? Em prol da democracia, nós precisamos ter a capacidade, a grandeza de reconhecer os erros passados e reabilitar as vítimas desses erros. Isso é fundamental. Senão não se constrói consenso. Esse é um consenso em que só uma parte ganha e a outra continua perdendo? Que tipo de consenso é esse? Né? Eu vejo isso sim. Eugênio Aragão, eu tenho várias pessoas aqui te homenageando, te deixando um abraço, dizendo que é isso mesmo, querendo te ouvir mais. E essas duas frases aqui, o pessoal fez muita referência ao medíocre que é o Bolsonaro e agora que ele não é capaz, né? E ao ele então estar nessa condição, o uso da força, a repressão, ele foi, digamos assim, serviu também nesse processo. E nós sempre avaliávamos na conjuntura que essa direita queria três coisas com a esquerda, com o PT, que era afastar a Dilma, como tu disseste, prender o Lula, mas tinha uma terceira coisa que eles queriam fazer. Lembra o Bonhausen, ele dizia numa certa época, nós temos que exterminar com essa raça. E Sim. sempre estava junto a possibilidade de anularem, inclusive, o registro do PT. E, aliás, Gilmar tentou isso. Você acha que está no horizonte isso ainda, essa possibilidade? Não está não, porque várias ações que já foram propostas para caçar o registro do PT foram, por unanimidade, rechaçadas pelo tribunal. Já foram várias. Tá? Já foram várias. Lembro que, na época da AIGE contra a Dilma, essa discussão veio por iniciativa do presidente do TSE, do Gilmar, tá? Que falou em caçar o registro do PT. E aí a Maria Tereza, que era a corregedora, disse, tá bom, você quer abrir um processo de cassação do PT, então vai ter que abrir também um processo de cassação do PP, do PTB e do PMDB, pela mesma razão. E aí ela abriu, então, foram abertos esses 4 processos. Tá? Mas já tem uma posição muito clara hoje. O Modesto Carvalhosa entrou também com um pedido de cassação do registro do PT e foi rejeitado por unanimidade, dizendo que isso não é causa de cassação de registro. Por vários motivos. Primeiro, pode ter havido, inclusive, pessoas do partido que erraram, disse o relator na época, o ministro Otto. Pode ter. Mas você não pode confundir um partido que é uma entidade complexa, com vários movimentos, com inúmeros militantes, com um ou outro personagem desse partido. Então você não pode caçar o partido porque aconteceu isso, aquilo, outro, não. Tem que saber se o partido ele mesmo estava envolvido nisso. Não estava. Isso eles deixaram muito claro. Então, eu não estou achando que esse risco nós não corremos. Mas nós corremos outro risco. O risco nosso é financeiro. Porque o TSE está adotando uma posição tão rigorosa nem diria, tão acríbica em relação a prestações de contas, tá? Não só em relação ao PT, diga de passagem, em relação a todos os partidos, mas que está levando a uma perspectiva de multas astronômicas, que se forem realmente impostas, quebra o partido. Quebra. Tá? Quebra o partido. Esse é um dos problemas que nós
hoje enfrentamos. Quer dizer, houve uma tendência de certos setores do TSE de sonharem não com a cassação, já que essa não é possível, mas com a quebra financeira do partido. E o terceiro elemento dessa quebra sobre a esquerda é o que está acontecendo neste momento. A Globo News está fazendo um debate neste momento com o FHC, Ciro e Marina. Os três somados juntos não fazem metade dos votos do Haddad. E o Haddad não foi convidado. Inclusive, a nossa presidenta, a Gleisi, se manifestou sobre isso, que é uma outra forma de tentar ignorar e isolar, né, o PT, inclusive no campo mais da esquerda, centro-esquerda, que acho que é uma afronta também muito forte à democracia. Eugênio Aragão, nós estamos já com 55 minutos, tá? Nós estamos sempre feito esforço dos 45 minutos, já passamos, já estamos quase uma hora, tem muito assunto para a gente falar, e eu não posso deixar de nesse tema, depois eu quero voltar um pouco ao tema do impeachment, aos crimes ainda, mas eu preciso, no momento em que a nossa democracia, o Estado de Direito está tão ameaçado, como é que estão os ministérios da Justiça? O senhor foi ministro da Justiça. E nós tivemos uma saída, então, do Moro, do Ministério da Justiça, e temos um atual ministro, né, que, então, está nessa função agora. Eu queria que comentasse um pouco, nesse momento em que os brutos atacam, que nós temos todas essas agressões, o Ministério da Justiça. Como é que o ministro... Moro foi um medíocre, como disse o Gilmar. Um outro medíocre. Fez uma gestão extremamente medíocre na frente do Ministério da Justiça. Ele, com essa ideia única de corrupção, 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 ele não fez nada de política penitenciária, política concorrencial, né? A parte de cooperação internacional, tudo isso aí foi desmanchado. Hoje o Ministério da Justiça está esvaziado. E ainda botaram ali um sujeito que foi advogado-geral da União e que é vamos dizer assim, uma pessoa de tapete, dos tapetes da República, né? Tapetão. Eu não acho que ali vai vamos dizer, que dessa pedra saia leite, não. Sinceramente, o Ministério da Justiça hoje está realmente... E, diga de passagem, esse é o objetivo também do Bolsonaro. Ele não quer um ministro da Justiça que seja um protagonista político, como é nos governos democráticos, né? Ele quer ser o protagonista. O ministro da Justiça tem que ser uma vaquinha de presépio, né? E que política penitenciária, que coisa nenhuma, ele lá quer saber. E a Polícia Federal, ele está tratando de rédea curta, né? Não tenho dúvida nenhuma de que aquela batida que fizeram essa semana lá na sede do Diretório Nacional e do Diretório Regional do PT tem um dedo de Bolsonaro por trás, né? Bolsonaro, pessoalmente, foi lá nas vésperas da manifestação, foi lá para realmente intimidar o maior partido da oposição para criar, vamos dizer, um ambiente de medo nas manifestações. Porque foi lá acusar o quê, o PT? De ter seguranças particulares na manifestação. Agora, ninguém perguntou aos bolsonaristas qual é o papel daqueles judocas, daqueles caratocas, né, parrudos, que fazem a segurança, né, dos bolsominions nessas manifestações ridículas, né? Foram para cima do PT, né, para intimidar claramente. E eu sei claramente que isso repousou em cima de informações da ABIN. A ABIN foi lá xeretar os movimentos da sociedade, tá? Na Praça Três Poderes e tudo mais. Foi lá intimidar através da Polícia Federal. Foi uma ordem vinda de cima para a Polícia Federal ir lá e buscar deixar o PT apavorado. Só que o PT não se apavora, né? Nós sabemos quais são os nossos direitos. Se eles têm alguma coisa a dizer sobre nós, façam isso dentro do devido processo legal. E não mandando um cabo e um sargento num jipe para a porta do Diretório Nacional e dizendo que vão fazer e acontecer. Isso daí não nos intimida.
Não, eu quero deixar um grande abraço sempre à nossa militância toda, porque a gente diz, mal sabem que ao quererem nos agredir e nos enterrar, que somos sementes que brotaremos em todo lugar, e por isso que tem uma militância vigorosa. Você falou do Moro. O Moro prevaricou ao estar tanto tempo com o governo e agora sair atirando pedra no Bolsonaro? Olha, o Moro, na verdade, é um ressentido. Ele tinha um projeto de vida. Ele só aceitou sair ele só aceitou sair do Ministério da Justiça, né, porque ele queria ir para o Supremo, né, sair da carreira da magistratura, porque ele quis ir ao Supremo. Foi só por isso. E ele ficou ressentido porque deu água, né, no projeto dele. E agora ele fica chutando para tudo que é canto, inclusive dizendo que o PT está numa, vamos dizer, na mesma situação que os bolsonaristas. Isso é biquinho que ele está fazendo, né? Enfim, só desculpe que é o meu filho aqui. Ah, não, a família é prioridade. Por favor. Você então, muito grato por estar o Moro está bicudo, né? Então, eu acredito que por conta disso, ele está tão ressentido e falando essas coisas todas. Mas o Moro não fez nada no Ministério. Ele rigorosamente não fez nada. Nem ao menos para resistir às barbaridades do Bolsonaro. Se ele tivesse resistido, ele poderia sim dizer: eu estava contra, isso é um absurdo, e poderia ir contra o Bolsonaro. Mas ele, o tempo todo, concordou com tudo. Né? E só porque deu essa rusgazinha com o diretor-geral da PF, não é isso? Só por causa disso, ele então saiu do Ministério. Por quê? Porque ele queria ter a Polícia Federal como sua guarda pretoriana, enquanto o Bolsonaro queria para a sua guarda pretoriana. Eles brigaram por causa da Polícia Federal. Cada um tinha um objetivo político para a Polícia Federal. Né? Os dois queriam um objetivo político. E prevaleceu o Bolsonaro. Claro, lógico, ele é o presidente da República. Né? E aí o Moro teve que botar o rabinho entre as pernas e sair. Foi isso. Ele mostrou, ele revelou, foi bom para nós, porque ele revelou o tamanho. O tamanho. Um tamanho medíocre, minúsculo, né? De um sujeito que nem português sabe falar. Né? Nem português sabe falar, porque tudo bem, eu acho que eu não meço as pessoas pela sua capacidade de falar português, porque tem pessoas que não tiveram chances de estudar. Mas Moro é uma pessoa que tem mestrado e doutorado. Tá? Então, minimamente, você deveria esperar dele que ele tivesse um brilhozinho melhor. Né? Mas ele mostra que ele é medíocre mesmo. Não sei nem como ele conseguiu essa pós-graduação dele. Né? Porque, para falar tanta bobagem que nem ele fala, né? Não estou nem falando de cônjuge, eu estou falando das besteiras mesmo que ele fala, do raciocínio bobo que ele tem. Né? Então... Nesse governo, nem o ministro da Educação sabe conjugar. E não é pela questão gramatical de conjugar corretamente, mas estamos realmente numa situação... O risco do Mourão é que, pelo menos, o Mourão sabe fazer uma frase com sujeito e verbo. Né? Ele é um risco para nós por causa disso. Nós vamos assim, ó, tem tantos temas, tanta gente está mandando recados também aqui, muitas pessoas estão ainda acompanhando, já estamos a 1 hora, e você tem experiência também que a gente não pode passar muito da hora, mas o conteúdo e sua participação está sendo extraordinária. E eu não posso encerrar sem ainda falar do Mourão, tá? Mas antes de falar do Mourão, você falou da polícia aparelhada para a família. Nós estamos aqui hoje com a ideia de ver, localizar os crimes, né? Temos as provas sobre esses crimes que são robustas. O Moro também contra o Lula era sempre aquele negócio de imaginar, ter convicção, o Dallagnol, convicção, uma prova real, né? Nunca apareceu.
Então, neste momento, nós estamos com crime, estamos com provas, os caminhos para que a gente possa ter o impeachment, que é um pouco o debate que a gente está fazendo hoje aqui. Eu vi outro dia uma separação, eu queria que você comentasse sobre isso, os níveis dos crimes, vamos dizer assim, né? Os blocos dos crimes, porque tem tanto crime que tu vai ter que escolher qual é o crime que tu pegar. Primeiro tem um crime sobre afronta à democracia e às instituições. Depois você me corrige, né, se é por aí mesmo, se isso faz sentido ou não faz sentido, até para a gente, pedagogicamente, esse é um pouco o nosso desejo nas minhas lives de domingos à noite, ser mais educativo, digamos assim, pedagógico de argumentos. Um grupo de crimes é sobre afronta à democracia. Supremo Tribunal Federal, instituições, ir para atos que puxam as intervenções militares, AI-5, enfim, que é o rompimento total da democracia, o desprezo com a democracia, digamos assim. O outro bloco é o tema da pandemia, essa coisa toda que ele está fazendo, respeitando, levando as pessoas à morte, é disso que nós estamos falando. E o terceiro nível, aí você vai fazer um comentário que é da área, que se trata do aparelhamento do Estado para a defesa da família, do gabinete do ódio, da milícia digital, quer dizer, todo aparelhamento onde está o episódio mais localizado no Rio de Janeiro, especificamente, porque aí pega direto todos os filhos dele, pega da rachadinha, em relação ao senador Flávio, pega ao Carluxo, que é, então, o principal, né, coordenador desse gabinete do ódio, né, e pega as questões digitais da fake news lá, que o Eduardo Bolsonaro está totalmente nos debates da CPMI, né. Então, os crimes, eu queria que nessa finalização aqui pudéssemos ter mais, porque nós precisamos justificar bem para a sociedade os crimes e as provas existentes. Então, eu queria que fizesse um comentário sobre isso, depois nós entramos no tema eleições e Mourão. Nós temos, na verdade, 4 conjuntos de crimes aí. Os crimes de responsabilidade, os crimes comuns, como até falsidade ideológica, né? Prevaricação, os crimes contra a segurança nacional, né? E se formos adiante disso, os abusos de autoridade, né? São quatro conjuntos de crimes que nós temos uma fragilidade muito grande. A Lei de Segurança Nacional, que melhor se encaixaria para muitas das coisas que ele está fazendo, não vamos dizer, não se habilita para para ter sua aplicabilidade pretendida por nós. Uma lei de exceção, criada no regime militar, né? E se a gente forçar a barra da sua aplicação, está sujeito, uma hora, a lei ser aplicada contra os movimentos sociais, né? Então, nós temos esse tipo de problema em relação à Lei de Segurança Nacional. Durante o governo Lula, houve um problema naquela época com o ministro Gilmar Mendes, quando ele era presidente do Supremo, dele se queixar que o telefone dele tinha sido grampeado pela Polícia Federal, naquele contexto lá do Cachoeira, do senador Demóstenes. E ele exigiu não só a cabeça do diretor-geral da Polícia Federal, como ele exigiu que se refizesse a lei de abuso de autoridade. E eu participei, então, na época, junto com Nilo Batista, de uma comissão na Secretaria de Assuntos Legislativos, na SAL, do Ministério da Justiça, de uma comissão para remodelar essa lei de abuso de autoridade. E, naquela época, cheguei a propor que nós oferecêssemos um texto de uma lei de defesa da democracia, tá? Ou do Estado Democrático de Direito. E todo mundo achou ótimo, como a gente estava com muita pressa de dar uma resposta à demanda do presidente do Supremo, diz, não, isso fica para um momento posterior, agora vamos mexer só na lei de abuso de autoridade. E a gente até ofereceu um esboço lá de uma lei, só que o próprio ministro Gilmar
pegou no CNJ uma comissão que também elaborou um texto de uma lei de abuso de autoridade. Então, aí acabou que a iniciativa dele anulou a nossa, a gente não continuou discutindo a lei de defesa do Estado Democrático, e hoje ela está fazendo uma falta enorme. E nós estamos aí tendendo, nós temos vários processos dentro do Supremo na linha da Lei de Segurança Nacional, tá? Que eu acho lamentável a gente ter que usar esse tipo de instrumento, mas vamos dizer, a lei que defende o Estado e suas instituições é a Lei de Segurança Nacional, tá? Então não tem como a gente escapar disso. Claro que tem também pelos crimes de responsabilidade, mas os crimes de responsabilidade, o julgamento é político, né? Aí é uma outra dimensão. E nós temos os abusos de autoridade, né? Por exemplo, essa coisa que aconteceu com o PT é um claro abuso de autoridade. A título de quê? Como? Não tem inquérito, não tem nada. Como é que chega aí uns agentes lá para dizer... Não é assim que as coisas acontecem no Estado Democrático de Direito. Não sei se a gente não sei que tipo de erro alguns de nós possam ter cometido, mas não está à primeira vista, não tem nada disso. À primeira vista, o que eles estavam demandando, estavam questionando, era a nossa participação em movimentos que não são do PT, são da sociedade civil, como o impeachment do Bolsonaro. Foram 7 partidos que pediram o impeachment do Bolsonaro, não foi só o PT. Por que só o PT que recebeu esse tipo de visita? Né? Então, aí tem abuso de autoridade, tem os crimes, por exemplo, essa coisa de falsificar a assinatura do bolo no decreto de dispensa do diretor-geral da Polícia Federal. Isso é falsidade ideológica. Essa coisa de omitir os dados da Covid, isso é o quê? Isso pode ser falsidade ideológica também, não sei, né? Temos vários tipos de crime aí pululando, né? O Bolsonaro é uma verdadeira colônia de crimes. Ele é uma colônia de crimes, né? É até difícil a gente sair vendo qual é o mais relevante, porque todos eles são gritantes, né? Agora, né, o problema, nós estamos num momento em que nossas instituições capazes de dar resposta a isso estão enfraquecidas. Enfraquecidas por quê? Porque elas se desgastaram, elas se desmoralizaram em processos mal feitos com o objetivo de perseguição seletiva. Então, você esperar dessas instituições hoje que deem uma resposta à altura é muito complicado. É muito complicado pelo desgaste que elas sofreram. O Brasil está numa crise que não é só sanitária, política, econômica. É uma crise institucional também. As instituições do Estado estão desgastadas, estão deslegitimadas. Temos uma forte crise de legitimidade do poder constituído, né? E para a gente passar por isso, a gente vai precisar de uma aliança em que a gente refaça aquele consenso mínimo que está na Carta de 1988. Que foi, vamos dizer, um trabalho de costura feito por Ulisses Guimarães, por pessoas como o Genuíno também estava junto naquela época, pessoas como o senador Severo Gomes, né, que tiveram esse trabalho de costura. Nós vamos ter que ter gente que seja capaz de fazer essa costura agora. Agora, como eu digo, naquela época, para fazer aquela costura, precisamos de uma lei de anistia, né? Foi o início da costura do consenso. Agora nós vamos precisar de uma lei de anistia também. Nós vamos precisar. Tá? Porque nós precisamos trabalhar esse passado virulento pelo qual parte da sociedade passou. Essa sociedade precisa de uma satisfação. Isso só se faz através de uma anistia. Eu
exijo e cobro uma anistia para poder dialogar. Não é possível dialogar com uma espada no pescoço. Não é possível. Não é isso? Olha só, doutor Eugênio Aragão, eu quero te agradecer muito e as pessoas aqui iam colocando, talvez você acompanhasse aqui, hashtag, né? Fora Bolsonaro, valeu meu voto no Haddad, né? Exijo, vamos dizer assim, cobrança da democracia, sou o 70%, né? Que é um outro movimento, é um pouco isso que está falando, quer dizer, nós temos movimentos mais amplos, que possam e talvez devam incorporar esses elementos tão profundos que levantaste agora, e tem também no campo mais programático, né, uma aliança, digamos, de frentes, vamos dizer assim, dos partidos mais e das entidades do campo da esquerda, para realmente consolidarem e terem solidez em pontos de debate político na sociedade. Eu estou muito preocupado porque hoje nós estamos numa superficialidades, né, dos debates, e o nosso desejo exatamente, a sua contribuição hoje era para exatamente nos estimular a gente aprofundar debates como estás levantando neste momento. E um debate que eu tenho levantado e insistido muito lá no Congresso, na Câmara dos Deputados, e na nossa bancada, inclusive, que além do fora Bolsonaro, a gente trabalha agora para alterar a Constituição, e é uma área bem sua agora eleitoral, sobre a questão das eleições. Porque eu defendo, né, e eu queria ver sua opinião, que em casos de afastamento, quando digamos assim, substituições, viagens, férias, você tem os vice-prefeitos, os vice-governadores, os vice-presidentes da República a substituir, né, o primeiro mandatário. Mas, quando se trata de um afastamento, ou por morte, ou por renúncia, ou por impedimento, a função que essa pessoa ocupa, ela é de uma responsabilidade tão grande que precisaria ter um referendo direto popular. E nós temos projetos tramitando, eu mesmo, o deputado Fontana trabalhou um projeto, ontem eu estive num debate junto com ele sobre isso, Paulo Teixeira, eu sou signatário desse projeto, para que em caso de vacância o vice, o Mourão, convoque eleições. Sim. E o Miro Teixeira tinha um projeto nesse sentido, que eu fui signatário junto com ele à época, ele não se reelegeu, eu puxei esse projeto, desarquivei, ele está desarquivado, ele já tem admissibilidade, inclusive na Comissão de Constituição e Justiça, também nesse espírito, de que nos 3 anos e meio, digamos assim, do mandato, quando há esse afastamento, essa vacância definitiva, o vice vai convocar a eleição. Então, eu quero trabalhar junto a essa ideia, porque nós precisamos, ao nos mobilizarmos, porque às vezes a gente diz assim, fora Bolsonaro, eu quero dizer, não, mas aí o Mourão vai assumir, né? Então, não, é um debate mais profundo, né? A gente não pode fulanizar, né? Quer dizer, a gente tem que tratar isso de uma forma sistêmica, né? Não é porque é o Mourão, é porque, na verdade, o Mourão, qual é a legitimidade desse vice-presidente? Né? Para responder a todos esses desafios que o Brasil está tendo que enfrentar. Né? Não é porque é o Mourão, poderia ser qualquer outro, mas ele não tem a legitimidade para isso. Nós vamos precisar de ter uma pessoa com uma legitimidade sólida. Esse é o problema. Tá? Então, por isso, só o voto popular que consagra uma legitimidade dessa. Né? É o também que eu vejo também, e parabéns por ter recuperado essa iniciativa do Miro. Ótimo. Pessoal, muito obrigado. Olha, tem tanta gente aqui que acompanha. Vou então ler. A Mariana Marques está dizendo o seguinte: adorei a conversa, foi muito esclarecedora, bem como se pode constatar a realidade atual da política brasileira. E, doutor Eugênio Aragão, te agradeço demais por disponibilizar nesse tempo. Vocês viram até o filho dele, ele precisa, vai ligar agora para o filho dele agora, para dar o retorno, dispôs esse tempo conosco. Eu tenho... Aragão, conversado contigo pessoalmente, e o meu desejo era te trazer, te falei isso, né? Te trazer para um evento no Rio Grande do Sul, presencial, para a gente poder fazer esse debate. Fica para frente esse, mas com a pandemia foi virtual, mas eu te agradeço demais, demais, demais pela tua participação conosco. E nos domingos à noite, eu faço sistematicamente debates mais sobre temáticos, como aprofundamos hoje esse tema, mais do impeachment, os crimes, né?
do Bolsonaro nessa realidade. Durante a semana a gente faz debates localizados da conjuntura mais das votações assim específicas, mas aqui era para aprofundar um pouco mais o tema, e por isso a sua presença a gente só deve agradecer, e passo para ti então para fazer a conclusão. Quero dizer a vocês que eu estou à disposição, se quiser uma outra hora a gente voltar a conversar, como a nossa realidade está muito dinâmica, eu me coloco à disposição. Para mim é uma grande satisfação estar aqui na sua companhia, eu o admiro muito, né? Estou, assim, num momento de muitos desafios pessoais também. A gente está à frente de um escritório, juntamente com o meu sócio, Ângelo Ferraro, que estamos aí defendendo o Diretório Nacional do PT, e isso acaba tendo um grande impacto também nessas questões, como exatamente esses processos em curso no TSE, outros processos no Supremo Tribunal Federal, ações de inconstitucionalidade do partido. Em relação à Covid, temos entrado vários deles aí. E quero dizer também que nessas eleições que estão por vir, nosso pessoal, nossa equipe está à disposição também para os candidatos a prefeito, para consultoria, e, eventualmente, também fazer o contencioso no Tribunal Superior Eleitoral. Estamos aqui à disposição. Nós temos um compromisso forte com os movimentos populares, com a esquerda brasileira e, especialmente, com o Partido dos Trabalhadores. Muito obrigado por essa oportunidade e coloco-me à disposição de vocês para outros debates. Eu que agradeço, e vou encerrar então com a frase do Jaci Hartmann e do Paulo Oliveira: mente brilhante e muito instrutivo, tá? Então, um elogio que eu faço em sinal de agradecimento. Um abraço, pessoal, muito obrigado, abraço grande, tamo junto. Fora Bolsonaro por todos os crimes e barbaridades, crueldades que está fazendo. Um grande abraço. Um abraço.